pessoal, que bom que vocês estão aqui para mais uma vez nós termos esse devocional sobre a Palavra de Deus. E hoje eu gostaria de trazer um questionamento para aguçar aí na sua mente. E a pergunta é: você sabe como entender o amor de Deus por você? Você sabe? Se alguém te perguntasse, parasse na rua e perguntasse assim: como é o amor de Deus por você? O que você responderia? Você entende como é o amor de Deus por você? Nessa devocional de hoje nós vamos entender uma das maneiras que Deus expressa o seu amor por nós através de Jesus Cristo. Primeiro nós precisamos entender que cristianismo é muito mais do que uma religião. Aliás, cristianismo não é uma religião. Porque quando nós entendemos religião, nós sabemos que o que define uma religião é seguir normas, seguir ritos, seguir leis que dizem como que nós podemos nos conectar ao ente superior, ao divino. Só que quando nós lemos a Bíblia, nós entendemos que não é o que nós fazemos que nos conecta com o divino, mas sim o que Ele fez, e isso mostra o seu amor. Então o cristianismo não é uma religião, mas sim o cristianismo é um relacionamento, porque quando nós temos um relacionamento, é muito mais do que eu ofereço, é também o que me é oferecido, e ali há uma comunicação, ali há uma comunhão, e o amor de Jesus se expressa nesse relacionamento. Uma das maneiras que a Bíblia nos ensina para que nós possamos entender o amor de Deus por nós é uma analogia entre o pastor e ovelhas. Você já teve a curiosidade de ver um pastor de ovelhas, como as ovelhas se comportam com este pastor e como este pastor de ovelhas se comporta com seu rebanho de ovelhas? Tem no YouTube muitos vídeos curiosos mostrando como que é um relacionamento de um pastor com suas ovelhas. Nesses relacionamentos, nesses vídeos que nós podemos ver, quem sabe onde você está, você vivencie isso, mas nós que estamos na cidade fica um pouquinho mais difícil, mas a gente pode ver nos vídeos que as ovelhas, ao chamado do pastor, elas vêm correndo. Quando chega uma pessoa estranha, elas saem correndo, porque elas estranham aquele ser estranho. Mas quando elas identificam o seu pastor, a proximidade, a confiança. E uma das maneiras que Jesus nos apresenta o amor de Deus é nesse relacionamento de pastor e ovelhas. Nós podemos ver isso no próprio propósito de Jesus vir até nós, vir à terra, vir a este mundo. Lá em Isaías 53, mostra que o que moveu o coração de Jesus a estar neste mundo, a vir a este mundo, foi que as ovelhas estavam desgarradas. Pessoas viviam desgarradas como ovelhas sem pastor. Lá em Isaías 53, o verso 4 ao 6 diz assim: no entanto, era o nosso sofrimento que ele estava carregando. Era a nossa dor que ele estava suportando. E nós pensávamos que era por causa das suas próprias culpas que Deus o estava castigando, que Deus o estava maltratando e ferindo. Porém, ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelos castigos que ele sofreu, somos sarados pelos sofrimentos que ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que haviam se perdido. Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Olha só, na cruz Jesus não estava ali fazendo uma expiação, fazendo uma justificação do seu próprio pecado, porque ele é perfeito, ele nunca pecou, mas ele estava carregando o nosso pecado. E o que moveu o coração de Jesus foi essa preocupação que as pessoas do mundo, a humanidade estava perdida, desgarrada como ovelha sem pastor. Uma ovelha, ela não tem como se defender, é não ser dócil. Apesar de ela ser medrosa, de um estranho chegar perto dela, ela sair correndo, ela não tem um instinto de autodefesa, ela é passiva a todos os perigos.
E assim que é a maneira que Deus nos enxergou neste mundo, passivas, frágeis, de perigos, da maldade e do maligno. Mas Jesus morreu na cruz por nós. Jesus também expressa sua preocupação lá em Mateus capítulo 9, Evangelho de Mateus capítulo 9, Jesus expressa sua preocupação por nós, do verso 36 ao 38, que diz assim: quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquela gente, porque estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peça ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Olha só, Jesus enxergando aquela multidão de pessoas. Quem sabe no coração de Jesus ele enxergou a humanidade como um todo, sofrendo, passivo de todas as angústias deste mundo. E ele se move no seu coração de compaixão, porque as pessoas estavam aflitas como ovelhas sem pastor. Jesus ainda nos ensina que o amor de Deus pode ser entendido como um pastor que está aflito por uma ovelha que foi perdida. Está lá em Lucas capítulo 15, verso 4, que diz assim: se algum de vocês tem 100 ovelhas e perde uma, por acaso não vai procurá-la? Assim, deixa no campo as outras 99 e vai procurar a ovelha perdida até achá-la. Cada alma, cada ser da humanidade, desde que o mundo existe, é importante para Deus. Imagine um tabuleiro em que está sendo montado um quebra-cabeça. E ali, cada peça é encaixada. Só que falta uma peça. E devido à falta daquela uma peça, o quadro nunca estará completo. Qual o valor daquela pecinha? Assim Jesus olha para a humanidade e entende que cada vida tem um valor inestimável. Jesus faz essa analogia em que o pastor deixa as 99 no campo, ali cuidadas, alimentadas, aquelas que estão seguras debaixo do seu cuidado, e vai atrás daquela uma, daquela rebelde, daquela que não ouviu a sua voz, daquela que não atendeu de primeiro o seu chamado, mas que ele ama. E ele vai, e ele busca até encontrá-la. Nós podemos ver, queridos, que Jesus é o nosso bom pastor. Para entendermos o amor de Deus por nós, nessa analogia que o amor de Deus por nós é um relacionamento de pastor e ovelhas, a Bíblia diz que Jesus é o bom pastor. É o que diz o texto no Evangelho de João, capítulo 10, verso 14, que diz assim: Jesus dizendo: eu sou o bom pastor, assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A ovelha que conhece o seu pastor, come nas mãos do seu pastor, deita no colo do seu pastor, repousa no cuidado do seu pastor. Quem sabe hoje nessa devocional você começou a assistir esse vídeo com seu coração aflito, pensando naquilo que está faltando. O salmista Davi diz lá em Salmo 23 que o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quando nós conhecemos a Jesus e entregamos a nossa vida a Jesus, porque entendemos a dimensão do amor dele por nós, que a nossa vida para Jesus tem relevância, tem significado, tem importância, e ele não poupou esforços para estar neste mundo e nos resgatar e sofrer tudo que sofreu, como nós vimos no início, lá em Isaías 53. A nossa vida desfruta de uma segurança, porque nós sabemos que o nosso bom pastor é Jesus. Você crê nisso? Você consegue agora entender como é o amor de Deus por você? Que você possa, através dessa devocional, desenvolver o seu relacionamento com Jesus. Que a sua vida seja cheia do amor de Jesus, da segurança de repousar no colo daquele que é o bom pastor, que é Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a obra de suas mãos, em nome de Jesus. E até mais, Deus abençoe.